Olá, saudações meus irmãos e irmãs de caminhada. Como sempre, gosto de começar o nosso vídeo desejando a cada um de vocês uma jornada formidabilíssima, uma vida com um norte maravilhoso, pleno de autorrealização e um sentido e uma direção cada vez melhor. Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Luz e Lei Divina. Eu me chamo Sérgio e este é o nosso vídeo de encerramento de todo o programa do nosso ciclo Savoir-Faire. Espero de verdade que esteja valendo a pena e que muito mais do que fazer o irmão, a irmã refletir de uma forma diferente e observar novas oportunidades, que muito mais do que isso, que eu esteja conseguindo transmitir a vocês que existem inúmeras formas, inúmeros meios, inúmeros caminhos dentro desse nosso trajeto maior, dentro do norte da nossa vida. Então, de verdade, eu espero ter passado e transmitido de alma a alma aqui, de espírito a espírito, promovendo um pouquinho aí de entusiasmo dentro de cada um de vocês para que os seus próprios deuses interiores, né, o eu divino de cada um de vocês possa realmente pegar tudo isso que nós viemos conversando, todo esse nosso diálogo consciencial, que é assim como eu prefiro chamar, e feito essa transformação, esse amoldamento interior para que reflita na vida exterior de vocês, de cada um de vocês. De verdade foi feito com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, cada chave passada dentro da sua importância, cada ensinamento trazido, né, dentro de uma coerência, de uma coesão dentro do programa como um todo. E enfim, espero que possamos aí ter transmitido o máximo de ensinamentos, reflexões e mais do que isso, de ter aberto aí um leque de possibilidades, né, de novas visualizações dentro do panorama da vida de cada um de vocês. Nós falamos em alguns dos vídeos anteriores que o universo ele sempre cuida de nos dar algumas possibilidades, algumas oportunidades, né, alguns meios para que nós nos movimentemos dentro do nosso próprio destino. Bem, eu espero que esse programa do ciclo Savoir-Faire, as ativações e todos esses vídeos de ensinamentos possam ser de alguma forma um meio que o universo encontrou de levar até você, meu irmão, minha irmã, as reflexões necessárias e também o movimento. E sempre lembrando que é preciso começar. O universo espera esse movimento da gente para que a gente fique mais leve para nós mesmos e para o próprio universo, dentro daquele princípio de que assim ele consegue jogando a gente um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, aumentando o nosso panorama. Na medida que a gente vai caminhando, a gente vai ampliando o nosso campo de visão. Isso é muito importante a gente ter consciência. E aí fica aquela pergunta: eu quero encontrar o norte da minha vida? Eu quero me lembrar da missão da minha alma ou do que minha alma esqueceu que veio fazer aqui? Eu estou sendo coerente com o que eu quero, com o que eu desejo, com esse norte da minha vida, com essa minha autorrealização e com o que eu estou fazendo hoje, no meu dia a dia? Como você se levanta? O que você está pensando? Quais são as suas ideações, né? Então pense sempre, meu irmão, se você, minha irmã, está sendo verdadeiro, verdadeira, e se está sendo realista, né, com o que você quer e com o que você está fazendo no seu dia a dia para poder conseguir mais do que um objetivo específico, mas está se autorrealizando. Isso é uma questão sim de escolha e mais do que escolha, uma tomada de decisão. Decisões essas que nós somos chamados e conclamados a todos os dias de nossas vidas a tomar. E é claro, para que o irmão ou a irmã consiga começar a se autorrealizar em direção ao norte da sua vida, é importante que você conheça um pouquinho da natureza do que você veio fazer neste planeta, neste momento da sua reencarnação. Ou seja, qual o verbo que você veio dizer ao mundo e também qual a pegada que você veio deixar neste planeta. É importante. E como é que você vai fazer isso? Não tem como se você não testar, se você não experimentar, se você não experienciar os diversos e multi caminhos que a gente tem para trilhar nas nossas vidas, né? Pleno de riqueza, de cor, de sons, de tudo o que nos acrescenta, nos enriquece, tudo o que enriquece o nosso dia a dia. Então é importante sim experienciar, buscar caminhos, experimentar para saber, para poder sorver o gosto e assim ter certeza se aquilo é ou se não é. E dentro dessa questão da natureza, é importante, acima de tudo, que nós respeitemos a nossa natureza humana, dentro das chaves que nós já viemos falando. Porque a partir do momento que eu não estou fazendo, não estou cumprindo
as minhas ações diárias, as minhas ideações diárias, os meus movimentos diários dentro da minha natureza humana, eu estou me desconectando de mim mesmo. Por que eu digo isso? O irmão, a irmã já viu um pé de maçã dar uma abóbora? Não, com certeza não, né? O pé de maçã, ele vem fazer no mundo o que é da natureza dele, que é dar maçãs. Então assim a gente precisa entender um pouco mais também da nossa natureza humana, o grande panorama das nossas virtudes, né, de ser humano, de aplicar as nossas virtudes, a nossa racionalidade, o nosso poder co-criativo, enfim, e descobrindo o que são as virtudes, movimentando a energia dessas virtudes na nossa vida, na vida do outro, em todo o planeta, lembrando que cada coisa da natureza está cumprindo o seu papel, está fazendo o que veio fazer. Nós, como deuses, né, manifestados nessa forma humana, centelhas divinas manifestadas aqui neste mundo, nós precisamos também buscar a natureza, a nossa natureza humana, a nossa natureza espiritual e também entender o que nós viemos fazer, o que nós viemos deixar para que nós comecemos também a receber do mundo o que nós viemos receber, porque é uma troca, sempre muito justa, como eu falei, e muito enriquecedora e muito prazerosa. Então, o que será que nós, os seres mais inteligentes deste planeta, temos agido meio que dessa forma, sem nos autorrealizar, que é o mesmo que dar ao mundo algo que nós não viemos dar, ou seja, ser no mundo ou ser para o mundo algo que nós não viemos ser. Nós viemos para ser cada vez mais humanos, mas será que não estamos nos desumanizando? E o pior em tudo isso é que a gente ainda está o tempo todo reclamando porque somos infelizes ou que não faz sentido estar aqui. Reclamando, ou seja, clamando novamente por algo que está nos fazendo mal. Então, será que faria algum sentido para uma roseira se ela desse um cacho de banana? Com certeza não. Claro que não. E é por isso que a gente, às vezes, não encontra o sentido da nossa vida, porque nós não está de acordo o sentido da nossa vida, no que nós estamos querendo nos autorrealizar, com a nossa própria natureza humana, num nível mais profundo, e no segundo nível, dentro da natureza do que cada um de nós, como um mecanismo muito importante no todo deste planeta, no todo do universo do macrocosmo, viemos realizar e não estamos realizando. Isso é muito importante a gente visualizar. E a questão, trazendo essa ilustração da roseira que não dá um cacho de banana, é que a roseira faz o que é da natureza dela. E enquanto muitos de nós ainda estão agindo, vivendo e experienciando sem utilizar a nossa natureza humana, que é o que? O nosso poder de escolha, o nosso poder de vontade, o nosso poder de conhecer, o nosso poder de realizar e o nosso poder de co-criar junto aos deuses, e mais do que isso, o nosso poder de ser esse agente que traz a consciência a esse planeta, que traz consciência a outros seres, que traz consciência para a nossa própria vida. E eu posso garantir para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que é exatamente quando a gente não sabe o que fazer que a gente precisa se movimentar em alguma direção, como aquele exemplo do deserto que eu dei. Então, é no caminho, é ao caminhar que nós vamos encontrando as ferramentas que nós precisamos para transformar a nossa própria vida, inclusive também a vida dos outros e também todo o planeta. Às vezes uma ideia surge, às vezes um grupo de pessoas aparece e assim você pode se unir, né, gerar uma sinergia com esse grupo. Às vezes pessoas específicas aparecem na sua vida, oportunidades se abrem, portas se abrem. Então é exatamente caminhando, trilhando nesse caminho que nós vamos encontrando, por assim dizer, né, nas margens deste caminho ou ao chão deste caminho, aos nossos pés, diga-se de passagem, aquelas ferramentas que nós vamos precisar para mudar a nossa própria vida e para começar a nos autorrealizar, a construir essa grande obra-prima que nós viemos construir aqui neste planeta. Cada um de nós tem uma obra muito importante, né, e muito bela para deixar ao mundo. E para a gente descobrir que obra é essa, a gente precisa ir entalhando essa pedra bruta, ou ir entalhando aí, lapidando essa pedra bruta, ou ir entalhando esse pau de sebo, essa madeira, começar a esculpir como um grande, né, artista falou uma vez, não me lembro quem exatamente, mas vocês vão entender que a obra já estava dentro
da pedra de mármore. Ele apenas tirou os excessos. Assim a nossa vida, a nossa obra, a nossa vida como uma obra-prima, ela já está pronta dentro do nosso projeto de reencarnação. A gente só precisa fazer a nossa parte, que é nos movimentar e ir tirando os excessos, literalmente, e buscando o nosso equilíbrio. E assim, com certeza, no final da nossa caminhada, vai ter uma obra belíssima, sempre podendo ser melhorada, porque esse é o propósito da evolução. Mas a gente precisa entender isso para conseguir se autorrealizar. Movimentemos. E é muito interessante, muito importante que durante esse seu movimento inicial incipiente, que você também vá se perguntando quais são os meus sonhos, o que me dá vontade de fazer, o que me move, o que me motiva, o que me entusiasma a fazer, cuidar de gente, cuidar da natureza, uma obra de arte, cantar. Busque conversar com vocês mesmos, seus sonhos de infância, quais eram os seus sonhos, o que você almejava quando era criança, que você pensava ser, nunca pensou? Nunca é tarde, comece a pensar agora. O que te faria feliz? O que você quer da vida? Até porque se nem nós não temos a ideia, fica difícil o universo ajudar. Mas ainda se estivermos em movimento, o universo vai utilizar tudo o possível, tudo que estiver ao nosso redor, como nós falamos na nossa última chave, para nos colocar no nosso caminho. Mas entende que vai haver um movimento? Inclusive o nosso ciclo Savoir-Faire, todo o nosso programa tem um pouco disso, porque ele traz por um lado essa leveza, como eu falei lá no início dos nossos primeiros vídeos e vim repetindo várias vezes. Mas se nós nos recusarmos também, ao menos a pensar sobre o que está sendo dito, a fazer as ativações dentro das regras, das orientações que vêm, né, superiores, enfim, tudo começa na mente, tudo começa por uma ideação, começa por ter um propósito, ainda que eu não tenha um propósito da minha vida, mas eu tenho um propósito de hoje, um propósito de amanhã. Vou fazer esse ciclo, ou então, não me ative a esse ciclo, não gostei desse ciclo, não conversa comigo, eu vou buscar uma outra ferramenta, mas eu vou fazer uma imersão, eu vou mergulhar profundamente, eu vou deixar que este instrumento também me ajude a me lapidar, a tirar esses excessos de mim, esses excessos que está me tornando muito pesado, que está fazendo com que fique difícil eu sair do mesmo lugar. Então é importante sim que tudo que a gente faça, a gente comece a readequar os nossos pensamentos, as nossas ideações, comece a nos movimentar para poder materializar, ou seja, baixar dos planos superiores. A gente tem que botar energia para pesar no bom sentido e descer para o plano material, ou seja, se manifestar, se materializar aqui em Malhut, o reino das ações, ou seja, eu preciso da ação. Esse é o reino onde nós devemos agir, né, dentro do aspecto físico, do panorama físico. E aí lembra também, vou reforçar aqui que nós falamos o quanto é importante nós termos humildade para reconhecer dois pontos importantíssimos da vida, que as próprias forças da vida, elas são incrivelmente mais poderosas do que as nossas forças, e elas vão nos dobrar se nós não fizermos o que nós viemos fazer. E por outro lado também, que é o lado que eu acho que é o mais benéfico, que as próprias forças da vida têm um propósito divinal de nos colocar no caminho certo, de sempre nos lembrar, olha, não é por aí. Você não está feliz, não está se autorrealizando, não é por aí. Está havendo esforço e ainda assim não está se autorrealizando, não é por aí. Porque se virar sofrimento, a vida está falando com a gente que este não é o caminho. O esforço, ele é aceitável, ele é legítimo, ele é lícito, mas o sofrimento nesta nova era não. Chega de sofrer. Agora é hora de ser feliz, de nos autorrealizar. E a vida, como essa força, tem esse propósito divinal de nos colocar no caminho certo, de nos lembrar que nós precisamos fazer algumas mudanças, às vezes uma reversão, uma conversão, às vezes mudar um pouquinho o sentido, a direção. Então isso a gente precisa sempre estar analisando. Mas se pergunte, meu irmão, quais são os seus sonhos? Se pergunte, minha irmã, quais são os seus sonhos? O que você gostaria de fazer? Experimente. Na dúvida, experimente, se permita ter contato com a coisa, e assim essa coisa começa ou não conversar contigo, com a sua alma. Eu tenho certeza absoluta que assim que você for se aproximando do seu caminho, ou assim que você pegar algumas coisas para se fazer na sua vida, a sua alma vai se lembrar, vai ter um relance, um flash, ela vai sentir o entusiasmo e ela vai te lembrar, é isso, ou então neste momento é isso.
Às vezes não é esse grande propósito, mas neste momento é isso que a sua alma quer que você faça, para que assim também a sua própria consciência, o seu próprio eu divino te coloque no seu caminho mais importante. Mas há de haver um mínimo de paciência, um mínimo de movimento, e quando eu falo mínimo não é com qualquer energia, precisa de energia de qualidade. Eu preciso me propor, eu preciso ter um propósito, eu preciso me abrir também para o universo. E aí, meu irmão, minha irmã, vamos parar de lutar contra essas forças que só querem o nosso bem, que só estão nos lembrando que nós viemos aqui para nos autorrealizar, para realizar algo que vai nos trazer muita felicidade, muito contentamento, muita prosperidade, muita mudança. Vamos parar de atrapalhar essas leis da vida que querem nada mais, nada menos de que trazer para nós o nosso bem maior, o nosso melhor bem possível. E se falando também dessa questão das vontades e dos desejos, é bom a gente dar uma pincelada. Vamos trazer um exemplo dentro do nosso ciclo Savoir-Faire. O que é vontade? O que é desejo? Vou trazer para vocês bem claramente. O desejo é sempre dentro daquele contexto de que ele é insatisfaciente, né? O desejo, cada vez que a gente satisfaz um desejo, se a gente não tiver cuidado e não der limites para esse desejo, a gente perde da nossa própria vitalidade, do nosso próprio tempo, que a gente começa a viver em torno de desejos. Então isso não é bom. A vontade, pelo contrário, ela nos fortalece. Ela traz um contentamento que ele é duradouro, ele é permanente e cada vez mais ele nos acresce, nos enriquece dentro do nosso próprio sentido de nos autorrealizar. Então as energias do desejo e da vontade são completamente diferentes. Lembrando que os desejos são sim importantíssimos, mas a gente deve ir além do desejo. E quem deve estar no domínio é a nossa vontade, que vem de cima dos nossos princípios mais superiores. Mas enfim, um exemplo bem ilustrativo. O desejo aplicado no ciclo Savoir-Faire é assim: eu estou angustiado, estou sem o norte da minha vida, aí por algum acaso me deparei, obviamente não é acaso, o universo está me direcionando, me trazendo algumas possibilidades, e aí eu me deparo com um vídeo do ciclo Savoir-Faire na internet, ou alguém me manda, ou eu vejo num grupo, e aí eu assisto um vídeo, sinto um alívio, e aí pronto. Não faço o programa, não sigo o programa, não faço reflexões sobre os ensinamentos, tenho preguiça, não faço as ativações, são pedidas tantas ativações, eu faço uma e tá bom, cansei, e aí assim eu me alivio, e aí eu paro, pronto, fico bem. Daqui a pouco eu entro de novo nesse ciclo de angústia, aí eu pego e me lembro do ciclo Savoir-Faire, assisto um novo vídeo. Aí quando eu assisto aquele vídeo, aquele ensinamento, me apazigua, me pacifica um pouquinho, ou seja, preenche aquela angústia que eu estava sentindo, e assim eu não faço o programa novamente, não sigo as ativações, não aplico as chaves no meu dia a dia. Esse é o desejo no controle. Então eu estou buscando de forma insatisfaciente, ou seja, como uma fuga da minha própria vida, uma fuga de mim, na verdade, para que eu não tenha que cumprir o que eu vim cumprir. O ego faz isso com a gente. Então, por outro lado, vamos falar de uma pessoa que sentiu o chamado, se identificou com o programa do ciclo Savoir-Faire ou com qualquer outra ferramenta. Nós temos inimagináveis ferramentas para nos auxiliar nessa caminhada, mas aí a pessoa tem contato com neste exemplo nosso do ciclo Savoir-Faire, e aquilo conversa com a alma dela, ela sente às vezes a preguiça, quer voltar para aquele ciclo vicioso, mas ela pega e fala, não, eu preciso dar um jeito na minha vida, e começa a botar uma energia diferente no que ela está fazendo. Então ela se programa hoje eu vou ver um vídeo, depois de amanhã eu vou ver outro vídeo, tal dia eu vou fazer uma ativação, vou seguir a sequência de ativações assim, e aí ela começa a se programar, ou seja, a planejar. Porque para a gente chegar num lugar, a gente precisa se planejar para fazer o melhor caminho possível dentro desse trajeto. Assim quando a gente faz quando vamos fazer uma viagem. A gente não sai virando em qualquer curva, a gente não pega qualquer reta para tentar simplesmente em algum momento chegar no lugar. Não, a gente traça, a gente precisa de um traçado. E aí vem aquele exemplo que eu dei também no vídeo, de que às vezes é importante, é interessante a gente criar uma rotina mínima para nos direcionar dentro do movimento que a gente quer fazer. Isso dentro de uma dieta, isso dentro de um exercício físico, isso dentro de uma faculdade, uma universidade, de um saber, de um conhecer, de uma profissão, de tudo. Então nós precisamos começar a colocar um pouquinho mais da nossa natureza humana, das nossas virtudes, a nossa vontade e a nossa seriedade. Ou eu começo a utilizar as minhas forças, as minhas virtudes, ou então
meu condicionamento, a minha preguiça, o meu conformismo, a minha vitimização. Então, todas essas desvirtudes, essas vicissitudes vão continuar controlando a minha vida. E aí é uma decisão de ser infeliz. Então, que nós possamos, então, mudar essa direção e tomar a decisão de ser feliz, de nos autorrealizar. Obviamente que nós não vamos nos transformar de uma hora para outra, então comecemos a fazer os movimentos. E aí vem a questão da vontade firme aplicada dentro desse ciclo savoir-faire ou qualquer instrumento que o irmão ou a irmã entre em contato, nesse sentido de te elevar, de te lembrar quem você é verdadeiramente e o que você veio fazer neste planeta. Então, quando eu vou canalizando essa vontade, mesmo que aos poucos, eu vou pelo programa, me reprogramando gradualmente. Então eu vou seguir esse ciclo savoir-faire direitinho, cada vídeo na sequência, como orientado, respeitando todas as informações e também para me realizar da forma mais sólida e concreta possível, mudando inclusive o rumo primeiro do meu dia, depois do meu amanhã e por consequência natural eu vou mudando o rumo, a direção da minha vida como um todo. Mas é necessário a vontade no ápice, a sabedoria, que são os saberes, os conhecimentos, e a ação no dia a dia, a atividade no dia a dia. Dessa forma não tem como. Por isso essas chaves vão nos colocando em contato com cada uma dessas coisas em algum nível para que a gente consiga expandir nossa consciência, expandir também nossa visão diante da nossa própria vida, do nosso próprio destino. Nossa capacidade ou nosso poder de transformar algo chato, algo entediante em algo super interessante, onde eu me autorrealize, só se mostra a partir dessa energia que nós colocamos e do olhar que nós temos sobre essa coisa. Então, sabe aquele momento quando a gente tem o primeiro namorado, a primeira namorada, aquele primeiro relacionamento, a gente fica todo entusiasmado, coisas que você nunca se pensou, nunca se viu fazendo, você faz com muita alegria, com muita satisfação, porque quer oferecer um pouquinho do outro. O que a gente precisa entender? Que essas são forças incipientes dentro da nossa própria natureza humana. Quando a gente entende que a gente veio também oferecer ao outro e a gente oferta da forma melhor que a gente tem a ofertar. O problema é que nós criamos tendências, más tendências e ciclos viciosos, onde a gente perde muito rapidamente o sabor por viver essas diversas coisas. Também um emprego, a gente consegue um emprego, a gente está ali procurando um trabalho, aquele muito entusiasmado, muito ansioso para conseguir um trabalho, e de repente consegue o trabalho e com poucos meses está fazendo de qualquer jeito, já não quer ir mais ir, já está reclamando. Então a gente tem a tendência de ficar gerando esses ciclos. Então eu acho assim que já chegamos mais do que um tempo de mudar isso. Então eu começo a botar energia errada, uma energia desqualificada, de uma forma errada em tudo o que eu faço. Então tudo o que eu faço só me agrada nos primeiros meses e talvez algumas semanas iniciais, porque eu não consigo colocar energia. Se eu não consigo colocar energia boa, se eu não me proponho a colocar energia boa nisso, não tem como. As minhas próprias desvirtudes vão sugar, por assim dizer, as minhas energias, vão tirar de mim o meu tempo, vão tirar de mim a minha possibilidade de autorrealização. Então a gente pode perceber que as pessoas de grande sucesso, elas em algum momento ficaram pensando, nem mudando de direção o tempo inteiro e nem pensando se aquilo era o que elas deveriam fazer ou não. Todo dia elas acordavam com a mesma ansiedade daquele primeiro momento que tiveram. Os relacionamentos que dão certo são assim. Os empregos, os profissionais que dão certo são assim. A cada dia que eles acordam com a mesma vontade, e se não, vontade muito maior de realizar tudo aquilo de novo, porque aquele é o sentido da vida deles. E às vezes nós estamos sim na direção do norte da nossa vida, mas por colocar uma energia de má qualidade, não saber fazer o que nos cabe, e também ficar abrindo demais para essas questões dos desejos. Os desejos nos roubam de nós, Então, muitas das vezes nós estamos no norte da nossa vida, mas os desejos começam a nos roubar de nós, e aí a gente não consegue se autorrealizar, porque a gente está mais preocupado em satisfazer desejos, ou seja, a materialidade, do que a nossa própria natureza humana, que é realizar, nos autorrealizar. E a questão é, vamos continuar fazendo isso tudo desse mesmo jeito, dessa mesma forma? Vamos continuar vivendo com preguiça? Vamos continuar vivendo para suprir os nossos desejos, os nossos caprichos o tempo inteiro? Seja no relacionamento, seja na vida profissional, seja no dia a dia, enfim, no que quer que seja. Quando nós vamos quebrar esse ciclo vicioso
que drena a nossa própria felicidade. E quando nós vamos começar a colocar vontade no que realmente interessa, no que realmente, dentro desse círculo virtuoso que é possível sim, de não apenas abrir os meus caminhos, me permitir me autorrealizar, mas também de ser feliz no aqui e no agora. Então, antes, na antiga era, nessa era que a gente está saindo ainda, estamos ainda um pouquinho nela, então por isso essas ideias ainda são muito fortes na gente, mas a gente estava muito fechado e limitado a uma vida puramente materialista. Então vivíamos, existíamos, encarnávamos para dormir, para comer, para trabalhar, para ter coisas e mais coisas, para ter dinheiros e mais dinheiro, e parece que viver se resumia a isso, a ter coisas, ter pessoas, ter dinheiro, ter bens, era só o ter. E tão arraigados que nós estávamos ali no sentido da dor e do sofrimento, porque para conseguir as coisas, sofria-se. Perdia-se as coisas, continuava sofrendo. E aí sofria-se mais uma vez para conseguir de novo as mesmas coisas ou outras coisas. E esse era o nosso ciclo: dor, sofrimento e materialista e de apego. Então limitados nós estávamos, porque nós não nos atínhamos ao lado mais sutil da nossa existência. E o que acontece neste novo momento? A nossa alma vem nos lembrar desse ponto nessa era de luz que nós estamos adentrando, onde os nossos papéis no plano material, eles assumem seus devidos lugares, não como finalidade da nossa existência, não como razão do meu viver, da minha encarnação, do meu experienciar, mas simplesmente como um meio de autorrealização e do nosso bem viver. Então a gente precisa entender e dar às coisas o devido lugar que elas têm que ocupar na nossa vida. As coisas, o devido lugar, e as pessoas também, porque inclusive as coisas estão tendo mais importância do que as pessoas na nossa vida. Então a gente tem que começar a nos reprogramar no dia a dia, ampliar a nossa visão, entender o que o mundo está nos pedindo, o que a alma do mundo está nos pedindo, porque está em consonância, está reverberando na alma de cada um de nós. Não tem como fugirmos. Inclusive, lembrando que está dentro daquela lei da vida, que é uma forma, no momento de nos dobrar, se nós estivermos lutando contra essa força, ou então no segundo momento de nos lembrar que nada mais a vida, as leis, a alma do mundo quer do que nos permitir nos autorrealizar e sermos felizes, ou seja, é para o nosso bem maior. Então é a materialidade a serviço da minha autorrealização, do que eu vim oferecer ao mundo e receber do universo, e não eu a serviço da materialidade. Entende a diferença? Então, se estamos compreendendo que, por um lado, os nossos papéis aqui embaixo, eles não são mais a finalidade da nossa existência, do nosso viver, do nosso experienciar, por outro lado, a gente precisa reconhecer que esses papéis eles são canais fidedignos da nossa autorrealização e felicidade, sempre em direção ao nosso norte. Que tudo isso só vai começar quando eu respeito a minha natureza humana, quando eu começo a utilizar as minhas forças e as minhas virtudes. Então, dentro daquele contexto que a gente falou, uma roseira não vai dar um cacho de banana, porque se ela começasse a querer dar um cacho de banana, a vida ia perder o sentido para ela, que é um pouco do que está acontecendo com cada um de nós, né? Nós não estamos dando os frutos que nós viemos dar ao mundo, e aí a gente começa a sentir que não há razão de viver, que não tem propósito de viver, simplesmente porque as ações, as atitudes que nós estamos tomando estão sendo erradas. E mais uma vez, espero profundamente, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que esses vídeos tenham trazido reflexões suficientes para que cada um de vocês pensem a respeito da nossa natureza humana e do que nós viemos realizar, para que vocês encontrem o próprio norte da vida de vocês, ou o que vocês vieram dizer ao mundo. E essa compreensão, ela vem também em boa hora para nos libertar de um tanto de imposições sociais que, se lá atrás tinha uma finalidade, nós não vamos renegar o que passou, agora já não cabe mais. Por exemplo, que os papéis eles devem ser os mesmos para os quase 8 bilhões de seres encarnados na face da Terra. E quem sair do papel definido pelo sistema será massacrado. E nós já falamos um bocado desses papéis. Então chega de tudo isso, realmente nós já tivemos muito de tudo isso, e por causa de tudo isso, quantos de nós abrimos mão de nossos sonhos, quantos
Quantos de nós abrimos mão de ser felizes, de realizar o que a nossa alma veio realizar neste planeta, de dar o que nós viemos dar a este universo? Então, certo medo, certa insegurança e até certo desconforto nesses movimentos diferentes é absolutamente natural. Agora, o engessamento, a paralisação, a querer continuar vivendo o passado, a querer continuar vivendo como no passado, comodismo, preguiça, então as desvirtudes, as vicissitudes, isso vai ser causa para infelicidade, para dor e para sofrimento. E realmente nos leva àquele sentido de preguiça de ser feliz ou medo de ser feliz, que realmente eu penso que é difícil de digerir. Acho que a gente tem que mudar a nossa forma de ver, de visualizar e de entender as coisas. Nós já temos mais do que condição de compreender as nossas realidades. E sabe, meu irmão, minha irmã, qual é o cúmulo do absurdo pelo que nos é imposto por alguém? É quando nós começamos a nos utilizar de alguém, dessa pessoa que nos impõe alguma coisa, para não fazer o que nos cabe, o que nos é de direito, ou seja, a nossa responsabilidade pela nossa própria vida. E tem um outro lado da moeda. Muitas vezes quem nos impõe algumas questões somos nós mesmos. Aliás, no fundo, sempre quem nos impõe, mesmo quando tem alguém fazendo uma imposição, a última palavra é nossa. Então, quem no final das contas nos impõe algumas situações somos nós mesmos. E, repito, o absurdo, o cúmulo do absurdo é quando a gente utiliza dessa pessoa para fugir das nossas próprias responsabilidades, ou seja, a culpa é do outro, eu não faço por causa do outro. E aí eu não tomo as decisões que eu preciso tomar. Então eu sei que isso me faz mal, eu sei que eu preciso tomar uma atitude, que eu preciso fazer alguma coisa, que eu preciso ter uma decisão de seguir a minha vida, de cuidar da minha felicidade, mas eu vou continuar preso a essa situação por causa de alguém. Porque é muito bom quando a gente encontra alguém, um culpado, para nos eximir da nossa responsabilidade. Então, de viver numa infelicidade e culpar o outro pela nossa infelicidade, que a minha vida não vai bem pelo que o outro faz. Tanto essa questão de profissional quanto relacionamento, porque tem um chefe, tem um colega, sempre tem alguém do outro lado. E também, por outro lado, nós trazemos um pouquinho aqui para nós mesmos, porque no final das contas somos nós que damos o aval, né? E nós gostamos sim de utilizar de o outro como culpado para que nós nos eximamos das nossas responsabilidades. E tristemente a gente percebe que tem muita gente que ainda vive essa imposição por causa de outras pessoas, seja na área profissional, seja na área amorosa, enfim, em qualquer tipo de relacionamento, porque se trata de relacionamento, e ainda assim fala que está sendo altruísta, fala que está tentando ajudar a pessoa, fala que está tentando dar um tempo para a pessoa, às vezes até que, enfim, que está cumprindo um karma, que está cumprindo algo do destino, né? Que a vida parece que está cobrando, que está lembrando, e a gente pode dar qualquer nome para isso. Menos altruísmo, menos coragem, menos responsabilidade. Essas palavras não cabem para esse tipo de atitude, né? Então, o que há é uma grande fuga, uma grande tentativa de estar o tempo inteiro se eximindo do que sabe que deve fazer, mas está faltando coragem. Está faltando coragem para ser feliz, coragem para se libertar das amarras dessa imposição. Imposição em 2 graus. No primeiro grau, que é o mais difícil, que é eu mesmo, no fundo, que eu me imponho essa vida, eu me imponho essa decisão de continuar não me autorrealizando, e no segundo grau, às vezes tem alguém na ponta aí fazendo pressão e colocando todo esse peso. E nós nos deixamos, né? Nós carregamos, reclamamos, mas não fazemos nada. Então a gente precisa realmente sacudir a poeira, como a gente costuma dizer. E aí eu pergunto para o irmão, para a irmã, você sabe o que é uma relação abusiva? Porque hoje em dia nós temos na internet vídeos, nós temos palestras sobre o assunto, temos estudos, ensaios sobre esse assunto de relação abusiva. Inclusive há uma cartilha do que sejam as relações abusivas. E só fazendo o adendo, antes da gente concluir essa questão dessas relações abusivas e até dessas imposições, né, que nós sofremos, mas que também nós nos impomos, né? Então é importante a gente entender que, por que falar disso? Porque é algo que rouba os nossos sonhos,
é algo que nos tira do nosso próprio destino, do nosso próprio caminhado que nós viemos realizar. Então talvez por isso a gente esteja dando uma seriedade desse sentido de imposições, né, sociais ou pessoais, e também no contexto mais de abuso. Mas é importante a gente analisar mais profundamente que pior do que aquele que abusa da minha relação, da minha boa vontade, sou eu me manter nessa relação. Então, de novo, num grau mais profundo, eu estou nessa relação abusiva comigo mesmo quando eu me mantenho dentro de uma relação abusiva. E é interessante a gente notar que no âmbito familiar isso alcança todos os integrantes. Às vezes os filhos, às vezes os idosos, pais, mães, avós, e a gente tem que ter muito cuidado porque a responsabilidade ela é grande e isso rouba a nossa vida de nós, rouba a nossa felicidade e nos tira totalmente do norte de nossas vidas. Como nós já conversamos, eu tenho duas convicções plenamente. A primeira é que eu não sei qual é o norte da vida de vocês, e a segunda é que eu sei que não é sofrer, que não é um sentido de dor, que não é não ter paz. E isso eu tenho certeza que não é o norte da vida de ninguém. O norte de todas as nossas vidas é algo que toca a autorrealização e o sentido de felicidade, de evolução pelo amor e não pela dor, não mais pela dor e pelo sofrimento como era na antiga era. E em se tratando de dor e sofrimento, nós precisamos também projetar luz nessa questão. Projetar a nossa consciência, colocar a lupa da nossa consciência em toda essa situação de dor e sofrimento que muitos de nós ainda continuam vivendo diariamente. Se isso não está acontecendo, se essa dor e sofrimento não é muito mais na mente do que propriamente na realidade. Então respire fundo e pergunte-se calmamente, olhando no seu olho. Pegue um espelho e olhe dentro do seu próprio olho. E se pergunte, vem cá, é isso tudo mesmo? Seu sofrimento, será que ele não é mais mental do que propriamente real? É todo dia um novo problema, um problema novo, é todo dia mais do mesmo. Está acontecendo na sua vida ou está acontecendo mais dentro da sua mente o tempo inteiro? Muito mais mental do que propriamente na sua vida, no seu dia a dia. Sua angústia é mais pelo que pode acontecer, ou pelo que já aconteceu, ou pelo que realmente está acontecendo no hoje. Então, qual a causa da sua dor e do seu sofrimento? Será que a gente não está igual uma bola de ping-pong, ora sofrendo pelo que já foi e ora sofrendo pelo que ainda pode vir a ser, e assim a gente não faz nada e fica nesse ciclo vicioso? Então é importante que a gente projete a nossa consciência, a nossa atenção de forma muito clara a nos dar lucidez sobre essas questões. E enfim, eu deixo uma frase sobre tudo isso que a gente veio falando neste último assunto. Nem tudo depende do tempo. Às vezes precisa só de uma atitude e a sua vida toda se resolve. E quando você vai ter, meu irmão, minha irmã, essa atitude? Isso tudo tem a ver com fluir, ao invés de represar, de reprimir e até de resistir por um lado ou revoltar-se no outro extremo. Então o que é preciso ficar muito claro também? Que revoluções no sentido positivo elas são boas, principalmente quando é direcionada a mim, as mudanças necessárias em mim para um sentido de viver mais expressivo, mais benéfico, em direção ao norte da minha vida. E é interessante a gente analisar também a questão do mal, né? A gente fala às vezes que os nossos sentimentos de raiva, de mágoa, enfim, esses sentimentos que eles são ruins, que eles são maus, mas não são maus. Isso faz parte da nossa natureza humana, precisa ser lapidado, precisa ser melhorado até que eles não mais nos controlem e até que eles nem mais existam, se é que nós possamos dizer isso. Mas o que eu quero trazer à consciência do irmão, da irmã? Que quando a gente faz o mal pelo mal, o mal sem propósito, ou seja, a raiva, a minha raiva para simplesmente causar mal a alguém, a minha mágoa que simplesmente drena as minhas energias, a minha vitalidade. Isso é o mal pelo mal. Agora, quando a gente utiliza um sentimento desse, a raiva e até uma mágoa, quando eu utilizo a mágoa para me afastar de alguém que me faz mal, isso não é plenamente ruim.
Isso é importante, desde que depois também eu trabalhe essa mágoa. Mas num primeiro momento é importante que eu dê atenção a essa mágoa. Obviamente eu tenho que ter muita clareza do porquê dessa mágoa e depois eu me livro, não deixo essa mágoa me dominar. Eu acho que um sentimento mais interessante de trazer mais clareza é a raiva. Quando eu utilizo a raiva, que alguns consideram como mal, para sair de uma situação que eu não aguento mais, que eu não suporto mais. Então eu pego essa energia da raiva e direciono ela de forma positiva para me libertar de uma situação e fazer um movimento necessário dentro da minha vida. Então entende que os nossos sentimentos ditos ruins por muitos, eles podem ser utilizados para um bem maior, para um bem melhor. Mas a gente precisa sim ter conhecimento, a gente precisa ter o mínimo de sabedoria para poder lidar com os nossos sentimentos e utilizá-los em nosso favor, como termômetros, inclusive dentro do nosso próprio caminhar. E quando nós falamos de pessoas de sucesso, vamos tirar esse entendimento de sucesso só de coisa material. Pessoa de sucesso não é pessoa que tem muito dinheiro apenas. Pessoa de sucesso não é pessoa que é famosa, não é isso. Pessoa de sucesso que conseguiu sucesso num relacionamento, que tem um relacionamento bom, duradouro, que tem uma profissão onde se autorrealiza, tudo isso são pessoas de sucesso. Não precisa ser famoso, nem precisa estar ganhando dinheiro exponencialmente. Muitas pessoas não têm essa necessidade, essa dependência de determinadas coisas que a maioria da humanidade tem. Então pessoas de sucesso são pessoas que estão conseguindo se autorrealizar. Na minha visão, muito profundamente e de forma também bastante simples, são pessoas que estão felizes se autorrealizando em suas vidas, sorvendo o que há de melhor na direção do norte da vida delas, em direção ao sol, essa luz maior da vida delas. Então, o que é interessante também a gente trazer? Que pessoas determinadas e com grandes objetivos, mas que não entenderam que o caminho é que é a mágica da questão, eles chegam lá no objetivo e continuam se perguntando sobre o sentido de suas próprias vidas, porque o que eles tinham que conquistar já conquistaram. E agora? Então fica sem sentido. Quando apenas temos um objetivo, ainda que ele seja grande e muito importante, se não alcançamos, nos frustramos. E se alcançamos, aquilo perde o sentido e eu volto a ser infeliz. Agora, quando nós temos grandes objetivos e ao caminhar em direção a ele, eu estou curtindo, me autorrealizando, então nem haverá frustração, como também ao alcançá-lo, naturalmente, novos objetivos, novos caminhos se abrirão. E o fluir, na verdade, é o fluir do nosso próprio autodesenvolvimento e da nossa própria autorrealização. Então, ser feliz e autorrealizar-se tem a ver com a leveza, com o fluir, com a fluidez dentro do caminho que eu estou trilhando, com uma direção que só tem sentido para mim, só tem sentido para você, meu irmão, minha irmã. Ainda que tenha contato com outras pessoas, com o mundo, o que você... Todas as relações que vão aparecer, a sua relação inclusive consigo mesmo, consigo mesma, mas enfim, o seu objetivo, o sentido da sua vida, o norte da sua vida, ela tem que ter sentido para você. E o que vier de fora vem para agregar, para acrescentar, para enriquecer. Dentro daquele sentido, inclusive, que a gente precisa também entender que quando eu estou bem, quando eu estou feliz, eu atraio tudo que eu preciso para mim. E não ao contrário, eu preciso ter as coisas do mundo, eu preciso ter pessoas para ser feliz. Isso é renegar uma verdade, é ir contra a lei, é nadar contra o fluxo da vida. Eu preciso entender agora, neste momento, que estando bem e sendo feliz, e para isso eu preciso tomar algumas atitudes, eu preciso me movimentar, eu preciso tomar algumas decisões, e aí eu estando bem, eu começo a atrair coisas boas para a minha vida, pessoas boas que venham enriquecer as minhas experiências e agregar na minha vida e no meu destino. Ao contrário do que as pessoas estão fazendo, eu quero ter pessoas para ser feliz, eu dependo dessas pessoas para ser feliz, eu quero ter coisas para ser feliz, eu dependo dessas coisas para ser feliz. Esse é um caminho que é impossível de se realizar, porque vai contra a lei. E falando também dessa questão dessa harmonia que a gente precisa entender de atrair as coisas boas e pessoas boas para o nosso convívio, lembrando mais uma vez que a harmonia do universo ela é natural. Mas somos nós que quebramos essa harmonia universal com os nossos maus pensamentos, com as nossas reclamações, com as nossas más atitudes, com as nossas más ações, com os nossos maus comportamentos e hábitos, e também com
com as nossas negligências diante do outro, diante de nós, com as nossas fugas, com a nossa não tomada de decisão, ou seja, a nossa inércia, o nosso ócio e às vezes até a nossa preguiça. Então, com essas coisas, com as desvirtudes, nós quebramos o fluxo. Vamos falar dessa harmonia como uma composição perfeita, uma música perfeita. Então, você imagine que um dos melhores compositores, ou vamos falar do melhor compositor que já existiu, que existe em todo o plano, Deus, ele cria uma música bela, perfeita, a música da vida, a música da nossa evolução, e daí uma pessoa sem conhecimento, cada um de nós, que não entende de música, nem dos sons, nem do instrumento, a gente começa tocando, toca qualquer nota, mudando as notas de lugares, alterando o compasso e o ritmo e até desafinando. Até desafinar por completo, não só o instrumento como a música, a melodia. E por consequência, todo esse instrumento acaba que não está realizando o som que ele tem condição de realizar. Ou seja, ele não está dando também ao mundo a canção, a melodia que ele veio trazer. E mesmo que esteja sendo avisado, ainda renega os avisos e continua do mesmo jeito. Então esse grande compositor, maior de todos, está o tempo todo nos tentando lembrar, né? Ele nos deu o poder de também criar uma bela canção, está tentando nos ensinar, nos mostrar o caminho, nos lembrar do caminho de volta, e nós estamos falando, não, eu quero continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo. Eu renego tudo o que esse grande compositor está me falando, tentando me ensinar, tentando me lembrar. E aí eu pergunto, o que vai ser dessa bela composição onde cada um de nós é um músico? Então, o final disso tudo é o que mais ou menos nós estamos vivendo hoje, que alguns chamam de caos, anarquia, que tem tudo a ver com essa falta do norte, da direção, do sentido das nossas vidas e do que nossa alma vem realizar. Então a perfeição da música, ela diz respeito à perfeição do compasso, do ritmo, das notas, da letra, da melodia e do instrumento. Seja o instrumento eu, a minha alma, seja o instrumento esse meu corpo físico. Então vamos fazer uma releitura disso aí? A perfeição da vida, ela diz respeito aos seus movimentos e ações dentro de um tempo, de um ritmo, do aprendizado e compreensão. Dos tons do que você diz ao mundo, do que você vem dizer ao mundo e também do que escolhe ouvir do mundo. E de como utiliza também o seu corpo, a sua alma, os seus veículos de consciência como um instrumento para realizar a sua própria interpretação e execução da sua parte nessa obra, nesse todo dessa música, dessa canção. E quanto tempo mais, eu pergunto, será necessário para nós tomarmos consciência de que somos os únicos regentes de nossa própria vida no microcosmo e que tudo que nos acontece são efeitos do que nós mesmos demos causa e que nós somos os únicos maestros do sentido e da direção das nossas vidas? O que a gente precisa entender é que, diante dessa grande composição da vida, nós também viemos fazer as nossas composições, nós viemos aprender a fazer essa composição, por isso nós somos co-criadores junto à criação. E que o maior compositor de todos está o tempo inteiro utilizando todas as formas possíveis para nos lembrar o caminho de volta, para que nos tornemos, dentro desse mérito divinal, deuses como somos na nossa essência. Então nós precisamos aprender a enxergar e a ouvir o som da vida, e assim a gente vai começar a repetir aquelas notas para daqui a pouco a gente começar a utilizar essas notas e fazer a nossa própria criação. Isso é cocriar, e a gente precisa entender que dentro da nossa vida nós somos os únicos e 100% responsáveis. E falando da nossa responsabilidade, falando do aprender a nos movimentar dentro das leis, sob as leis, então vamos agora começar aí, para já finalizar esse nosso vídeo também, falar um pouquinho das chaves e trazer as nossas últimas chaves. Então vamos às nossas últimas chaves, as chaves que poderão abrir as portas da sua vida, obviamente se você utilizar essas chaves, né, meu irmão, minha irmã. Chaves mágicas? Não, diria que não.
A mágica vem realmente depois, quando você entender a sua própria vida e começar a se autorrealizar. Aí sim, as coisas vêm como que em um passe de mágica e as coisas vêm imbuídas de muita mágica, né? Porque é muito gratificante viver a vida assim, com essa consciência, dessa forma, né? Se autorrealizando em direção ao norte, à missão da nossa alma. Mas vamos lá. A sétima chave, ela é a seguinte: quando algo sai da sua vida, é para que algo melhor possa entrar. Ou seja, né, meus irmãos aí, considerando que o universo ele conspira a favor da gente, conspira a favor de mim, conspira a favor de você, simplesmente porque Deus está no controle de tudo, e Deus, quando eu digo Deus, é o nosso Deus interior, é o Deus em nós. Então, a única pessoa que conspira contra você é você mesmo, ou você mesma. Então, mais importante nessa chave, quando algo sai da sua vida é para que algo melhor possa entrar, é entender que se Deus, se a vida está dando um ponto final em algo, é porque não há mais nada o que se fazer nessa questão. É hora de mudar, é hora de seguir, de prosseguir, de inovar, de mudar os caminhos. Então isso é muito importante para nos libertar de um passado que não nos serve mais e que só vai nos manter infelizes. Uma vida boa não é uma vida sem nada para fazer, sem nenhum problema, nenhum obstáculo. Isso é ilusão, isso não é uma vida boa. A vida ela vai se transformando em uma boa vida quando a gente entende o nosso papel no cenário das nossas próprias experiências, ou seja, a forma como nós nos experienciamos as circunstâncias da vida e qual o significado que a gente dá para cada experiência e, mais além, a lição que a gente tira das experiências que nós consideramos que são problemáticas ou que são problemas. Então, quando eu saio do papel de vítima ou até do papel de ociosidade, de negligência diante de mim mesmo e me reconheço como protagonista do meu destino, aí sim eu vou transformando a minha vida numa boa vida. Eu no centro e as coisas girando em torno de mim. Ou seja, o cenário ele é importante, mas ele não pode ter poder sobre mim. Eu que tenho que ter poder sobre ele, inclusive de mudar as coisas no devido momento, da forma correta, para que esse cenário atenda as minhas expectativas e também o que eu não puder mudar, obviamente que eu tenho a sabedoria para compreender, né, e paciência e abnegação para aceitar o que a gente não tem controle, o que a gente não pode mudar. Isso é viver, isso é ter uma boa vida, então é ter essa maturidade, pezinho no chão e cabeça ao alto, como a gente sempre está falando. Mas isso tudo só vai acontecer se você entender que dentro das leis perfeitas que regem todo o universo, você é 100% responsável por tudo que te acontece. E se você continuar renegando essa verdade, então você continuará no papel de vítima. Qualquer coisa, peça ajuda, busque apoio, busque bons exemplos, pessoas que você conhece que têm uma vida boa, converse com elas e sinta a energia delas, sinta como elas enfrentam as adversidades do dia a dia, como elas vivem as próprias experiências, né? Como elas têm uma capacidade enorme de deixar o passado para trás, de ter um foco no futuro, persistir, perseverar, usar as virtudes. Isso também às vezes nos ajuda a entrar em contato com o que já há dentro de cada um de nós. É inerente a cada um de nós essas forças. Nós precisamos despertá-las e, mais do que isso, utilizá-las no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, o que nós chamamos de coragem é uma força enorme a partir de um medo maior ainda de que as coisas piorem ou continuem ruim. Então é a coragem de mudar, é a coragem de transformar a minha vida. Tem uma frase atribuída ao nosso célebre irmão cantor, né, Renato Russo, que diz o seguinte: quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Ou seja, é um certo mais ou menos, um certo de consolação, que muitos de nós se conformam, né? Mas algo vem dar errado para que algo muito melhor ou verdadeiramente melhor aconteça, porque na verdade o que estava não era tão bom assim, né? Então a gente pode sempre melhorar. E outra interpretação que a gente pode dar para essa chave
ainda dentro do contexto dela mesma, é que quando algo ou alguém deve sair da sua vida, é para que algo ou alguém melhor entre na sua vida. E quando a gente fala de algo melhor, de alguém melhor, não é que a pessoa ou essa coisa que está na sua vida propriamente é alguém ruim, ou é uma pessoa ruim, ou é algo ruim, mas é que tem algo melhor para poder de ser ofertado pelo universo, dentro das suas próprias experiências, das suas necessidades de evolução. Então a gente também não pode começar a achar que fulano ou beltrano não presta, mas talvez ela não seja a melhor pessoa para mim, como eu também posso não ser a melhor pessoa para ela, mas que ela pode ser uma ótima pessoa para uma outra, né, num outro relacionamento. Então essas coisas elas são muito mutáveis, e as nossas necessidades interiores, não só necessidades de vontade, de desejo, mas também como as nossas necessidades de evolução, elas podem mudar, e assim o cenário da nossa vida, ele tem que mudar junto, ele tem que acompanhar esse ritmo, mas a gente precisa ter muita maturidade para não achar que o errado, ou que o que não presta é o outro ou a coisa, mas é que é um movimento, simplesmente um movimento necessário para que eu tenha o melhor na minha vida, e essa pessoa que saiu da minha vida também tenha o melhor da vida dela. E não porque eu também não presto, mas é porque os nossos caminhos já foram completos, os nossos ciclos foram completados, e agora a gente precisa deixar fluir dentro das experiências, tanto para coisas quanto principalmente para pessoas, porque se eu começar a olhar o outro como ele não presta, eu também estou abrindo o precedente para que o outro me olhe e diga que eu não preste. Então essa não é a questão. Então a gente tem que ter sim sabedoria e maturidade para deixar fluir e não responsabilizar o outro pelo que não está bom na minha vida, e compreender esses ciclos de idas e vindas é aquilo que a gente já falou também, saber receber o novo e também saber deixar o velho partir, seguir o seu rumo para o melhor dele também quando se trata de uma pessoa, e para que essa coisa possa servir melhor a alguém quando se trata de alguma coisa, já que não está me servindo essas circunstâncias. Então analise bem o nível do seu sofrimento diante das suas perdas, ou das coisas que saíram da sua vida, ou das pessoas que saíram da sua vida. Pode ser que você não tivesse essas coisas, nessas pessoas, neste determinado momento na sua vida, e pode ser até que essas coisas, as coisas do mundo mais te tinham do que você tinha elas. Então o domínio, algo te dominava e você não tinha controle sobre sua própria vida. É importante que isso fique claro, mas é preciso sempre haver o equilíbrio entre o esforço necessário para se manter algo na nossa vida, porque a gente também não tem que sair desistindo de tudo ao menor sinal de problema ou de dificuldade ou de insatisfação. Não é assim. Então tem que haver esse equilíbrio entre o esforço necessário para se manter algo e o desapego necessário para deixar algo ou mesmo alguém partir. Então esse equilíbrio ele é alcançado com reflexão, com consciência e com exercício, experienciando. Não tem outra forma. Tenha uma certeza: desistir não é uma opção para quem quer ser feliz. Então, quando algo sai da sua vida, é para que algo melhor possa entrar. Se a vida deu um ponto final, não tente lutar contra ela. Nós não temos forças mais do que a vida quando ela dá esse ponto final. Então é porque precisa mudar, já passou da hora de mudar. E na verdade ela nos dá alguns avisos. Quando ela dá o ponto final é porque realmente já não tem mais nada para fazer. Então cabe a você o arbítrio. Se vai deixar o novo entrar e se vai fazer bom proveito desse novo. Então essa foi a nossa 7ª chave. Vamos agora à nossa 8ª chave. Hoje nós vamos passar 4 chaves, né, dentro desse processo do ciclo Salva-Fé. As 2 últimas são bem mais simples e não tem nem muito o que falar sobre elas. E eu vou mais deixar e dar uns toques aí no irmão, na irmã, para que realmente a gente consolide a nossa vida, que a gente se autorrealize. Mas vamos lá então à nossa 8ª chave. Ela diz o seguinte: se é impossível mexer no passado, então mexa no futuro. E aí eu pergunto para você, como é que você mexe no futuro? Muito óbvio, né? No aqui, no agora, ou seja, no presente. Mas e por que ainda nós teimamos tanto em melhorar nosso futuro cada vez mais? Por que nós renegamos atuar agora, no nosso presente, de mudar o que precisa ser mudado para melhorar o nosso futuro? Já ouviram falar que o futuro é como um grande tapete enrolado e que cabe a você a cada dia desenrolar um pouquinho mais desse tapete onde você possa pisar?
a sua perspectiva sobre a sua vida e principalmente a sua perspectiva sobre você mesmo no desenrolar desse tapete do seu futuro é o que mais importa. Então, quem é o referencial da sua vida? É alguém que não você? Tá errado, isso tá errado. É a sua carreira, a sua profissão, a sua necessidade de ser rico, de ganhar muito dinheiro, de fazer riqueza? É isso que é o referencial da sua vida? Tá errado. São as coisas que você tem e quer ter cada vez mais? Se for isso, tá errado. Quando você começar a ser verdadeiramente o referencial da sua própria vida, daí por consequência natural, todo esse restante ele vai se apresentar, vai se colocar, vai fluir na sua direção. Você no centro como um grande imã magnetizado na positividade, nas boas ações, nos bons hábitos, nas suas próprias forças e virtudes, atraindo para si tudo o que é preciso para a sua autorrealização, para o seu bem viver. Então isso precisa ficar muito claro. Então quando você começar a ser verdadeiramente o referencial da sua própria vida, então as coisas vão começar a fluir na sua direção e vão começar a estar à sua disposição, dentro inclusive das suas necessidades. Nada por acaso, dentro dessa mágica. Essa é a parte mágica do que a gente vem falando, dentro desse ciclo Salva-Fé, dentro desse nosso processo de vivenciar, nos autorrealizar e de compreender as próprias leis universais. Lembra quando eu falei que nós precisamos também desenvolver novos hábitos, atitudes mais saudáveis, pensamentos mais saudáveis? Mas precisamos também, por outro lado, superar alguns hábitos, algumas atitudes, alguns comportamentos e alguns pensamentos. Então é por aí. Não tem como a gente mudar o fora se a gente não mudar o que está dentro. Nós somos os co-criadores da nossa realidade. Tudo que está ao nosso redor foi co-criado, foi atraído por nós mesmos, plasmado e materializado. Então, só não é possível se você não quiser. Se você fizer questão de continuar atrapalhando essa harmonia que é natural no universo, que é para ser natural e normal na vida de todos nós, de cada um de nós. Então faça valer, faça a sua parte, compreenda. É possível sim que a gente possa transformar o nosso futuro fazendo o que nos cabe aqui agora, neste momento, no presente. Então essa é a nossa 8ª chave. Vamos agora à nossa 9ª e 10ª chave, que é mais uma pincelada, é mais uma orientação que a gente precisa dar no sentido assim de uma verdade, de uma lei que precisa ser compreendida, e a gente também não pode continuar negando essas duas verdades que eu vou trazer agora. Então é a 9ª chave, que é: reconcilia-te consigo mesmo, com os outros e com o universo. Ou seja, reconcilia-te a partir da sua reconciliação interna, reconcilia-te também com todas as coisas do mundo. Obviamente essa frase vocês já podem ter ouvido. Então existem muitos conhecimentos aí que já estão à nossa disposição e a gente só precisa compreendê-los para a gente viver melhor. Então nesse sentido não vamos ficar aí reinventando a roda não. E diz o seguinte: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Reflexiona e concilia-te. Ou seja, a gente precisa ser mais resiliente, a gente precisa ser mais reflexivo e a gente precisa ser mais flexível diante da nossa vida, inclusive até diante dos nossos erros, diante dos efeitos das nossas ações, das nossas tomadas de decisões. Mas é importante a gente entender essa frase, que a gente não vai adentrar muito nela, essa chave: reconcilia-te consigo mesmo e reconcilia-te com os outros e com o universo, com tudo. Então essas coisas se tornarão seus amigos, suas amigas, e não mais te ameaçarão nem te machucarão. E a última e 10ª chave é a que a gente considera que é o foco de tudo isso, de todo o ciclo Salva-Fé. Você, meu irmão, você, minha irmã. Então a 10ª chave é: você é a chave mais importante de todo esse processo que você chama de sua vida, sua felicidade, sua autorrealização, seu norte, sua missão, a missão da sua alma nesta vida. Parece um clichê, a gente tem até que ter cuidado com essa forma de expressar: mas isso é um clichê, e a gente não dá devida atenção, que mais do que um clichê, traz uma verdade, traz a essência, inclusive, de uma lei
que rege o nosso universo, o universo cósmico, o universo material, a nossa própria vida. Então, enquanto não compreendemos, vamos continuar nos debatendo, né, nesses muros dos problemas, dos obstáculos, das circunstâncias da nossa própria vida. Então, nós queremos que os outros sejam honestos e verdadeiros conosco. Queremos que eles sejam leais e nos respeitem. Queremos que eles respeitem os nossos sonhos, as nossas vontades. Queremos que os outros façam a nossa vida melhor ou que nos deem os motivos de alegrias diários. Exigimos, às vezes, que os outros deem o máximo de atenção para a gente. E aí a pergunta que fica é: quando será que você vai despertar para a verdade de que a sua vida é sua? Então, que você tem que ser leal a você, que você precisa ser honesta e verdadeira com você mesmo ou com você mesma, que você precisa fazer sua vida melhor, se autorrealizar e trazer essas alegrias, buscar essas alegrias e entender também que cada um tem uma forma diferente de experienciar a vida e de reconhecer as próprias alegrias. Então deixar cada um ser feliz, sem imposição, sem restrição, sem negação dessa verdade. Então eu quero o meu espaço, eu preciso dar o espaço do outro. Eu, você, nós, a gente não pode continuar esperando tudo isso de alguém, se nós mesmos não temos isso para conosco, ou seja, essa lealdade, essa verdade, essa integridade, se nós não cuidamos da nossa própria vida. Então não espere que alguém cuide da sua vida para você, porque isso não é papel do outro, isso é o seu papel diante da sua vida. E se você não está se autorrealizando, se você não está feliz, esse pode ser o grande e o maior motivo ou razão de você não estar vivendo uma boa vida, não está tendo boas experiências, porque você está esperando que alguém cuide da sua própria vida, e isso é um papel seu, isso é uma função sua, isso é uma responsabilidade 100% sua. Você já ouviu dizer que uma formiga sozinha é um bichinho indefeso, mas que um formigueiro, ele é uma força da natureza? Pois é bem por aí. Agora imaginemos nós, se um ser humano ele já não é por si só um bicho indefeso de forma alguma, ele é um próprio Deus manifestado, ele é um co-criador junto à criação, principalmente o co-criador da sua própria vida. Então imagine um ser humano quando se une a outro, mesmo que seja no sentido de ajudar o outro ou de pedir ajuda ao outro, não importa. Mas enfim, se um formigueiro é uma força da natureza, nós podemos dizer que nós, como seres humanos, somos uma força cósmica, uma força universal. Agora, como que nós estamos usando essa força nossa? Para nos sabotar ou para nos autorrealizar? Estamos buscando meios de ser feliz? Estamos buscando meios de nos despertar, de pegar as rédeas do nosso destino? Então vamos avaliar. Nós somos sim uma força cósmica e não tem como a gente continuar renegando essa grande verdade também. Então a gente precisa avançar conscientemente dentro desse equilíbrio, compreendendo as leis cada vez de forma melhor e mais profunda e utilizando elas em nosso favor, em nosso benefício. Isso também quer dizer em benefício do outro e em benefício da humanidade, porque essa é a harmonia perfeita em que tudo está engendrado e correlacionado e interrelacionado, e a gente precisa compreender também. Dentro do todo, tudo que nós fizermos, o todo vai reverberar no todo e acaba reverberando em nós mesmos. Bem, meus irmãos e irmãs de jornada, essas são as 10 chaves para começarmos a nos empoderar, para começarmos a organizar as nossas vidas de forma leve, gradual, porém eficiente, eficaz e efetiva. Eu sugiro, e apenas sugiro, para o irmão, para a irmã, que anote essas 10 chaves, que comece a entrar em contato mais com elas, que pense bastante sobre elas, reflita sobre elas e aí comece a fazer os movimentos dentro de cada uma dessas chaves. Isso é muito importante e faz parte, né, como essência desse programa aí do Ciclo Savoir-Faire como um todo. As ativações e as chaves são as bases desse programa do Ciclo Savoir-Faire, do saber fazer. A vontade no ápice, os conhecimentos necessários e as ações necessárias para que eu mude a minha própria vida. E aí eu vou lembrar aos irmãos que os vídeos podem ser vistos repetidas vezes, sempre que se sentirem. Não façam dos vídeos uma fuga, né? Ou seja, não assista os vídeos do Ciclo Savoir-Faire como um desejo. Coloque a vontade firme, siga o programa. Obviamente que depois que o irmão ou a irmã completou o programa até o fim, concluiu,
você já fez o programa de forma completa, do primeiro ao último vídeo, busquem na playlist Ciclo Salva Fé Programa, e assim vocês vão na sequência. Lembrando que quando vocês chegarem num vídeo de ativação, vocês podem continuar vendo os outros vídeos, não a próxima ativação, mas os outros vídeos principais, e aí vai fazendo aquela ativação na quantidade que foi orientado. Quando acabar aquela ativação, aí vocês já podem passar para a segunda ativação. Aí vê o vídeo preparatório da próxima ativação e depois começa a fazer a quantidade das ativações e continua vendo os vídeos normalmente, ou seja, conciliando aí as ativações com os vídeos principais. Está lá na ordem, então não precisa, quando chegar na ativação, você parar de assistir os vídeos principais enquanto não terminar as ativações, não é necessário. Vamos compartilhar, vamos fazer a unha corrente do bem, levar esses conhecimentos, esses ensinamentos, vamos permitir também que o universo possa utilizar isso como instrumento na vida de cada um. Como a gente fala, existem diversos instrumentos muito benéficos e maravilhosos, e cabe também que a gente compartilhando, a gente querendo o bem do outro, o universo começa a olhar para a gente e também querer esse bem para cada um de nós. É uma troca de energia, né? O universo funciona dessa forma, nessa troca muito profunda, muito verdadeira e muito harmoniosa. O que a gente quer de bom para o outro, aquilo vem em dobro para a gente, como já falamos. E aí, meu irmão, minha irmã de jornada, vamos começar a fazer esse transcurso de forma cada vez mais segura e cada vez mais feliz, com consciência, consciente sobre o seu papel no mundo, sobre os seus papéis na sua própria vida, papéis este que você elegeu, que você escolheu e assumiu, sobre a sua parte em tudo isso na sua própria vida, reconhecendo que a harmonia é natural e que você não pode mais continuar atrapalhando a sua própria vida e nem deixando ninguém, nem nada atrapalhar a sua vida, o seu destino, mas que também é preciso virtude e equilíbrio. Lembrando sempre que a direção é muito mais importante do que a velocidade. A gente chega depressa, chega de nos auto-sabotar, chega de querer uma mágica ilusória, que essa mágica ilusória se realize na nossa vida, porque isso não vai acontecer. Como eu falei, a mágica é uma consequência da própria autorrealização das nossas vidas. E como dito, nosso programa aí do Ciclo Salva Fé é uma simples proposta de tentar fazer diferente. E aí, para nós finalizarmos este nosso último vídeo de conclusão de todo o programa do Ciclo Salva Fé, eu gostaria de deixar os irmãos aí, as irmãs de jornada e de caminhada, com duas frases. A primeira frase é de um dos maiores cientistas que já estiveram aqui na face da Terra, chamado Nikola Tesla. E ela diz o seguinte: se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Isso nada mais é, se a gente for fazer uma interpretação, do que a lei de sintonia e afinidade, que diz exatamente o seguinte, que o que reverberará de você é o que reverberará em sua vida. A lei da afinidade e da sintonia, da frequência vibratória. E a outra frase que eu gostaria de deixar para cada um de vocês, que é uma frase que é um dos lemas do nosso Ciclo Salva Fé, é: bem experienciar nesta nova era será um ofício sagrado do bem viver. Isso é praticamente um mantra que a gente deveria repetir toda vez ao acordar e ao ir dormir. Bem experienciar nesta nova era será um ofício sagrado do bem viver, que quer dizer o mesmo que se autorrealizar nesta nova era será um ofício sagrado de um ser humano feliz, realizado, próspero, de tudo que é bom, de tudo que é do bem, tudo que é belo e tudo que é justo. Mais uma vez, lembrando aí, pedindo ao irmão, à irmã, que se inscreva no nosso canal, que dê o joinha se estiver gostando dos vídeos, ative o sininho, nós vamos fazer outros vídeos dentro de outros contextos para também nos auxiliar, para nos projetar cada vez mais como seres co-criadores da nossa própria vida, do nosso próprio destino. E também é uma forma de nos agradecer, de nos apoiar. Vamos compartilhar também, levar aos outros irmãos e fazer essa corrente aí de conhecimento, de saberes e também da necessidade da ação da atividade. Muito importante essa troca, né? Estaremos sempre buscando aí compartilhar os nossos ensinamentos, os nossos movimentos importantes para a nossa vida, para a nossa autorrealização. Bem,
Que o seu Deus interior possa transmitir a você tudo o que você precisa para tomar as rédeas da sua própria vida, compreender as suas experiências e dar um bom significado a cada uma delas, e um bom sentido também. Que seu mestre interior possa lhe transmitir os meios da sua autorrealização em direção ao norte da sua vida, cada vez mais pungente e maravilhoso, com sentido também cada vez com mais sentido e cada vez melhor. Gratidão, gratidão, gratidão imensa a cada um de vocês que acompanharam o Ciclo Salva Fé, pelos compartilhamentos, por ter se inscrito no nosso canal, ativado o sininho aí para poder acompanhar os novos vídeos. Isso tudo é muito importante e assim nós vamos nos autoajudando, vamos nos somando, que fique registrado, bem registrado na sua memória, na sua mente, na sua consciência. Eu te reconheço como um ser plenamente consciente, ainda que tanto quanto eu esteja apenas despertando para a mágica do bem viver nesta nova era. A questão é como você se vê, como você se enxerga e como você se reconhece. Eis a questão. Enfim, lembre-se sempre, bem experienciar nesta nova era será um ofício sagrado do bem viver. No mais, fiquem bem, fiquem em paz, autorrealize-se e faça a sua vida valer a pena, em direção ao sentido maior da sua vida e realizando e compreendendo a missão da sua alma. Até um próximo reencontro no nosso canal Luz e Lei Divina, Ser Luz. Gratidão.